Oiê, vamos falar um pouquinho de redação? Então, meu nome é Amanda, você pode me conhecer como a Studies nas outras redes sociais, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a redação do Enem. Eu quero conversar de uma forma bem mais séria, pontual e responsável com vocês. Por quê? Cara, todo ano existem pequenas modificações na redação do Enem, todo ano. Só que isso não vai te fazer sair de um bom patamar para zero. Isso não vai necessariamente tirar a tua aprovação. Mas a gente está em outubro, falta mais ou menos um mês para a prova, um pouquinho mais de um mês. E todo mundo que quer te vender um curso, todo mundo que usa esse tipo de marketing agressivo, vai te fazer acreditar que a tua redação tá horrível e que tu vai tirar zero. Só que isso não é verdade. Então hoje eu queria que a gente desse uma lida nas mudanças que tiveram no Enem e uma lida na minha redação de 2024, que atendeu os critérios da banca, e fazer algumas pontuações sobre o que eu acho importante, sobre coisas que a banca fala para você ter atenção, e também vou dar algumas recomendações de alguns livros, de algumas trocas de repertório, e vou te tranquilizar. Por favor, nessa reta final, se você segue esse tipo de criador de conteúdo que faz terror, que te deixa mal, que pode ser que prejudique a tua saúde mental, sabe? Dá um follow, apaga essa rede social. Agora não é momento de ficar se questionando, agora é momento de ter certeza, ter sangue nos olhos e ter confiança. Pare de acreditar nas pessoas que você não conhece e que sempre fazem esse tipo de coisa, tá bom? E se você não acredita em mim, não confia em mim, não me segue também. Eu vou abrir o documento muito importante para a gente analisar essas supostas mudanças na redação. E esse documento é a cartilha do participante. O que a cartilha do participante traz esse ano? Primeiramente, a cartilha está muito boa. O INEP fez um bom trabalho, o que para mim é absurdo elogiar, porque eu não elogio o INEP. Mas sobre as modificações, elas estão principalmente contidas na competência 2 e na competência 3, que acabam impactando de alguma forma a competência 4. Eu não sou professora de redação, então eu não tenho a maior conhecimento para te explicar. Mas a cartilha está muito bem explicada e a gente vai dar uma analisada. O primeiro impacto aqui vai ser na competência 2, que é o repertório de bolso, que é o termo que eles estão usando agora. Tá vendo? Cuidado com o repertório de bolso. Isso aqui não é uma coisa da minha cabeça, isso não é um material que eu fiz, esse é um material disponibilizado pelo INEP para o participante, tá bom? Isso não sai da minha cabeça. Então, galera, vamos dar uma olhada, tá bom? E assim, não deixe de ler. Por favor, leia também a cartilha do participante. Pode ser que alguma coisa passe batida pra mim que seja alguma novidade pra ti e não seja uma novidade pra mim. Então aqui eu tô nos pontos principais e eu tô tentando trazer isso da forma mais responsável possível, porque eu sei que muitas pessoas elas vão te aterrorizar e pegar o teu dinheiro e também talvez até te prejudicar no dia da prova, porque tu vai ficar pensando, ai, vai ter mudança, tá tudo mais difícil, ai, vai ser muito difícil, e não é assim. E vamos falar um pouco sobre o repertório de bolso, que é o que eles apontam aqui, um cuidado que você tem que ter. E qual é o cuidado exatamente do repertório de bolso? É a forçação de barra. É, por exemplo, você quer falar de relações líquidas do Bauman e não tem mais de meio ambiente. O Bauman não está falando do meio ambiente, o Bauman está falando sobre relações interpessoais. Então você dá uma forçada ali, dá uma encheção de linguiça e tenta dizer que o Bauman está falando sobre isso. Não consegue relacionar bem o repertório e o repertório não tem diretamente a ver com o tema. E é assim que eles vão tirar. E isso está tudo explicado, tá bom? Tem exemplos de como isso foi feito, como esse repertório de bolso foi utilizado na redação do ano passado. E eles deram ênfase, né, na utopia e no Bauman. Não significa que tu tem que pegar o Bauman e jogar fora. Significa que tu tem que saber usar o Bauman na hora certa. Mas eu, Amanda, isso não é uma coisa de um corretor, isso não é uma orientação de um professor, isso é uma percepção minha. Se eles já estão com esse preconceito com esses repertórios, eles já estão te indicando ali que esse repertório costuma ser de bolso, costuma ser usado de forma errada, eu mudaria. Eu, Amanda. Mas se tua professora, teus professores dizem que tu consegue usar de forma pertinente, aí já é uma coisa que tu tem que decidir com eles, tá bom? Enfim, como evitar o repertório de bolso? Aqui tem referências específicas que tenham relação com o tema, ou seja, eles querem realmente que o que você está citando tenha uma relação direta com o tema. E eu vou usar a minha redação de 2024 para dar um exemplo para vocês de que eu provavelmente perderia ponto.
nessa competência. Eu tava fazendo a minha análise, porque pediram para eu pontuar a minha redação de 2024 no 160. Eu perderia, provavelmente, ponto nessa nova forma. Mas isso aqui não é desesperador, é só a gente pensar em repertórios diferentes. E essa aqui é a minha redação. Vamos ler? A obra Três são duas imagens de René Magritte, não sei, representa críticas visões errôneas sobre a realidade, as quais dissimulam a verdade de forma corrupta. Verossímil ou moral, encontra-se a questão da valorização da memória afro-brasileira, uma vez que, apesar de haver estudos sobre essa população, sua cultura e seu legado são reduzidos à escravização e a estereótipos, fragmentando a real tradição e história dessa parcela. O René Magritte não fala isso na tela, essa não é a interpretação da tela sobre heranças africanas. Então, eu acredito que talvez eu fosse perder nessa nova forma de correção, porque a minha forma de relacionar fez o meu repertório ser pertinente, mas ele não fala sobre o assunto. Eu relacionei de uma forma em que coisa aparentemente é feita, mas não é. Essa foi a intenção do meu repertório. Então, se eu fosse fazer hoje, eu provavelmente teria que mudar. Enfim, nesse sentido, os desafios para valorizar a herança africana no Brasil são históricos. E aqui é um ponto muito importante, uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é separar a minha bifurcação da tese por um travessão, porque ela fica bem marcada. Não tem como o meu corretor dizer assim, olha, ela não teve tese, tipo, ela não falou disso, ela não bifurcou. Não tem como, ele tem um travessãozão aqui pra mostrar, olha, corretor, eu tô falando. Então aqui, valorizar a herança africana no Brasil são históricos, tanto pelo enraizado eurocentrismo na construção nacional, bem como por posturas ainda coloniais de apagamento da memória de grupos outrora oprimidos. Panorama cruel e desumanizador. Então aqui, no caso, acho que para essa norma de corrigir, eu teria que falar diretamente sobre a questão da cultura afro-brasileira. E aqui vem meu primeiro parágrafo de argumentação, que eu acredito que eu não teria que mudar em relação aos dois. O que eu perdi foi na competência 5. Tá, então eu acho que eu nem vou ler a invenção, mas ela tá disponível no meu Instagram, quem quiser olhar, enfim. Cabe pontuar acerca disso que a narrativa eurocentrada ainda hoje é a forma primária do estudo da história no Brasil, seja com uma educação em que personagens de destaque são os algozes portugueses, seja por uma literatura predominantemente branca. O que acontece? Muitas pessoas começam aqui pelo repertório, e tá tudo bem, isso aqui é uma inversão minha, eu acho que cada redação tem que ter um pouquinho da tua marca de autoria, um pouquinho do que tu gosta de fazer. Não adianta dizer que esse modelo é melhor, aquele modelo é pior. Não, isso aqui é uma coisa que eu faço e se tu não fizer tudo bem, se tu fizer tudo bem. Então, só pra acalmar, porque eu vejo que, cara, a gente tá em outubro. Qualquer coisa que alguém te falar que soe um pouco ruim, vai te deixar um pouco mal da cabeça. E eu não quero fazer isso. Minha postura como pessoa, como blogueira, influenciadora, não gosto disso. Eu não gosto desse caos, eu não gosto de crescer em cima dos outros, eu não gosto disso. Então, vamos, tá? Eu vou aqui te acalmando, vou falando e vou te acalmando, beleza? Pode contar comigo. Vamos lá. Essa valorização do colonizador subverte a narrativa dos colonizados na formação social e cultural do Brasil, enraizando a influência africana como uma história secundária e um legado apenas desumanizado da escravização. Pessoa que estuda muito história, e eu amo história. História é um hiperfoco para mim desde sempre. Eu não uso a palavra escravidão, eu uso a palavra escravização, porque eu não concordo com o termo escravidão. Entende? E pra mim não é um ex-escravo, é um ex-escravizado. Só de falar isso, eu já tô dando a minha opinião no texto, porque a linguagem, ela é, querendo ou não, política. Ela é uma ferramenta de expressão. Se você usa ex-escravo ou você usa ex-escravizado, você está falando e tá tendo posições diferentes, tá bom? Como eu estava falando de desafios, eu sempre coloco aqui sinônimos por todo o texto. Então, bem aqui, ó, nesse viés desafiador, a construção nacional outorgada, ou seja, a construção nacional não foi feita por nós brasileiros, historicamente. A nossa construção nacional foi forjada, foi outorgada, foi imposta a nós. Isso aqui também é algo muito importante, que eu acho que faz diferença na minha redação.
remete à teoria da docilização dos corpos de Michel Foucault, a qual determina que a padronização educacional e homogeneização das narrativas são mecanismos de manutenção do poder, com efeito à estigmatização dos dominados. Já esse repertório conversa diretamente com o que eu estou propondo aqui, então eu acho que eu não seria descontado. Vamos continuar. Dessa forma, é factual o revés da manutenção das relações anacrônicas que distanciam a valorização do legado africano no Brasil, possibilitando violências como intolerância religiosa e casos como açoite ao entregador negro no Rio de Janeiro. Isso foi um caso, né, que eu gosto de comprovar o que eu tô falando, não só por meio dos teóricos, mas por coisas da realidade. Esse caso, acho que marcou muito, foi próximo ao Enem, em que uma mulher literalmente bateu no entregador, pegou uma corrente, ou foi uma coisa de cachorro, e bateu no entregador. Isso aí enfim, escravocrata praticamente, uma ação abominável. Isso me marcou e provavelmente marcou meu corretor também, quando eu citei. Essa teoria da docilização dos corpos de Michel Foucault, ela é uma teoria incrível. O Michel Foucault, ele não tem só o vigiar e punir. Ele tem várias teorias muito boas e muito aplicáveis, fora que o nome dele não é difícil de lembrar. Eu vou logo mais fazer uma indicação de onde vocês podem encontrar isso sem ter que ler livros gigantescos e complexos que são os livros dele, tá bom? Já eu falo disso. Somado a isso, a política higienista brasileira buscou marginalizar, estereotipar e tornar folclore o povo e a cultura africana, com o objetivo indiscutível de apagar sua importância e fragmentar movimentos sociais. Sob essa análise, o historiador Sidney Chalub demonstra que no Império houve uma política de apagamento social com a destruição, como o cortiço cabeça de porco. Foi um local citado no livro que eu li do historiador Sidney Chalub. Esse é o livro e o exemplo que eu uso do cortiço cabeça de porco, ele tá bem aqui. Ele é um exemplo que o Sidney Chalub usa para embasar alguns argumentos dele. Se você quer usar esse historiador, leia o livro, porque é muito rico, é muito bom, e eu me sentiria magoada se usasse ele sem ler, porque eu sou muito apegada. Enfim, voltando. Destruição de locais de pertencimento, como o cortiço cabeça de porco, símbolo da luta negra. Isso aqui tem totalmente a ver, né, com o tema, tá completamente conversando com o tema e o apagamento histórico e a destruição de um símbolo da luta negra. Enfim, não tenho o que dizer. Fala sobre essa questão que são os desafios para a valorização da cultura afro-brasileira. Essas destruições sistemáticas enfraqueceram movimentos sociais, direitos e a herança africana, construindo o cenário atual de desvalorização da mesma. E isso aqui é um erro gramatical, tá bom? Não se usa a mesma para se referir a algo. Provavelmente eu perdi aqui. Devem ter visto, principalmente porque tem um erro aqui, né? Deve ter dado destaque. Conceito latente e estudo básico deficitário. Assim, tanto a narrativa histórica eurocêntrica quanto a destruição de patrimônios são entraves brutais para promover a dignidade às populações negras marginalizadas, o resgate da memória e a valorização do africano no Brasil. Aqui é a minha proposta de intervenção, provavelmente tá ruim, olha aqui o que aconteceu, ficou espremida, ficou, sabe, com uma letra ruim, enfim. Não me orgulho muito, eu gostei muito do meu texto, da minha argumentação, e pra mim, esses são os pontos chaves, é tu mostrar que tu tá ali, é mostrar que tu tá inteirado das notícias, mas não se desespera, porque a gente pode resolver isso. Vê o Jornal Nacional 2, 3 vezes na semana, vê o Fantástico, um resuminho, sabe? Que tu consegue ficar atualizado e ter o que citar, porque eles querem na tua redação a realidade, eles querem que tu comprove o teu argumento. Tu vai comprovar o teu argumento com uma reportagem, com uma notícia dessas, com uma situação triste como a que eu citei. Então tu não precisa te debruçar sobre super teóricos para saber detalhes de cada coisinha, não. Seja informado, seja uma pessoa de um pensamento crítico, de uma noção do que acontece socialmente no Brasil, tá bom? Essa foi a minha redação de 2024, eu tirei 960 pontos. Perdi 20 pontos na C1 e perdi 20 pontos na proposta de intervenção, tá bom? Agora que a gente já falou sobre essa questão do repertório de bolsa, já te mostrei a minha redação, falam muito, cara, eles falam muito sobre ter um projeto de texto,
que é selecionar bem os teus argumentos, que é fazer, tipo, implicitamente falando que é pra te fazer um rascunho. E se você é meu amigo e você não faz um rascunho, saiba que você não é meu amigo, tá bom? Faça um rascunho, cara, pelo amor de Deus. Deixa eu te falar, tu faz as contas de matemática todas de cabeça? Tu chega nas questões mais difíceis do Enem e fala assim, não, eu vou fazer de cabeça, eu vou passar aqui, eu tenho confiança. Não, pô. A redação, ela é a área que mais dá ponto. Ela e a matemática são as áreas que mais dão ponto. Eu duvido que em matemática tu faz tudo sem rascunho. Tu não faz uma conta, tu não monta. Por que tu faz isso na redação? Isso vai te fazer perder, sabe? Ser organizado não é perda de tempo. Ser organizado é uma ajuda pro teu eu do futuro. Então, por favor, não deixe de fazer o rascunho. É muito importante. Isso, basicamente, que a cartilha vai te apresentar é sobre tu teres uma melhor apresentação dos teus repertórios e dos teus argumentos, tá bom? Leia a cartilha de forma integral, porque aqui eu só passei o olho, só te mostrei um pouquinho, poucas coisas que, digamos assim, foi o que teve uma mudança maior, tá bom? A gente vai conversar mais um pouquinho, eu vou só... Voltei um pouquinho maior. E, bom, essas são as minhas opiniões, assim. Esse é meu texto. A minha forma de comunicação pode parecer um pouco arrogante, um pouco boçal, mas eu tenho realmente dificuldade em falar de uma forma mais eufemista, assim. Não é dizendo que eu sou a melhor pessoa da redação, até porque eu não tirei 1000, mas é uma forma de dizer quais são os mecanismos que eu uso e qual forma direta eu uso para me comunicar. Lembrando que eu sou uma pessoa neurodivergente, eu tenho um pouco de dificuldade, sim, com comunicação, tá certo? Espero que não pareça de alguma forma agressiva ou de alguma forma boçal, que eu me ache, até porque eu não passei no vestibular, estamos todos no mesmo barco. Eu só quero dar algumas dicas realmente que possam te ajudar e falar um pouco que eu acredito que a situação de estabilidade emocional pode te prejudicar e que eu acho que você deveria tomar rédea da sua produção, tomar rédea do que você consome e ler os documentos oficiais, para ninguém criar confusão na sua cabeça, ninguém te prejudicar, tá bom? Eu queria falar um pouco sobre onde você pode encontrar repertórios que vão melhorar e como encontrar repertórios fáceis, digamos assim. Eu tenho essa coleção aqui da Globo. Esse aqui é o livro da sociologia. Cara, eu tenho esse livro desde 2018. Praticamente todos os meus repertórios da vida saíram daqui. Além dele ter uma infinidade de repertórios, ele fala sobre esses teóricos muito importantes de uma forma esquematizada. Incrível que tu não precisa ler o livro, mas tu entende exatamente do que eles estão falando. Não cite o que não conhece, mas você também não precisa ter um doutorado sobre a pessoa. Você pode ter uma leitura um pouquinho mais completa, numa explicação. Ó, eles têm toda a explicaçãozinha, tipo, uma frase de efeito e aí o desencadeamento, sei lá, do pensamento do cara, entendeu? Muito a pena. Eu uso muito o livro da sociologia e uso muito o livro da filosofia. Eu uso mais o da sociologia, mas tem esses dois e eles são muito bons dessa coleção. Assim, eu indico que vocês peguem repertórios brasileiros que sejam mais fáceis, porque quando tu pega um repertório de fora, tu ainda tem que contextualizar para a realidade brasileira. Quando tu pega um repertório brasileiro, já tá em casa, entendeu? Então, assim, busque falar do que você conhece, busque falar da nossa realidade. Tu não precisa ir para a Alemanha pensar num problema ambiental. Tu não precisa ir para a Argentina pensar num problema de corrupção. Tu não precisa ir para os Estados Unidos para pensar num preconceito. Tu precisa olhar para o teu país. Tu precisa raciocinar o teu país. É isso que eles estão te pedindo. Não estou dizendo que é justo, não estou dizendo que é perfeito, mas estou te dizendo que é isso que é pedido, entendeu? Então, assim, se informe, não se deixe levar por medo e chegue no dia confiante, cara. Chegue no dia confiante. Essas coisas que te tiram do eixo, elas podem sim te prejudicar no dia, sabe? Lê a cartilha, vai te acalmar, tá bom? Eu vou disponibilizar alguns repertórios, vou fazer uma seleção de alguns repertórios e vou publicar nas minhas redes, sempre faço isso de forma gratuita. E eu queria passar esse recado, sabe? Esse abraço,
de uma pessoa que também tá fazendo vestibular, porque apesar da redação ela não ser meu calo, imagino se alguém falasse isso pra mim em matemática, tipo assim, que é meu calo, que já me fez não passar. Pô, prova de matemática mudou completamente, vai ter pegadinha, agora vai ser de tal forma. Cara, isso é me tirar do meu eixo, é me destruir. Então, assim, se você tá nessa situação, cara, respira. Existem documentos oficiais, foca nesses detalhes, sabe? Não foca em quem quer te derrubar, não foca em quem só quer te vender curso, foque em fazer a sua parte bem feita, baseada em documentos oficiais, tá certo? Esse vídeo foi um pouquinho mais sério, porque eu acho que isso toca um pouco nos nossos sonhos, né? As pessoas que tentam nos aterrorizar. E era essa conversa que eu queria ter aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu queria agradecer pela confiança, por todos os inscritos também, pela paciência e, enfim, queria agradecer e se você gostou do vídeo, não esquece de me dar um feedback comentando, me mandando uma DM, deixando um comentário, uma curtida, se inscrevendo. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo, tweet ou foto.